Olá, meu nome é Verônica Anselmo Machado, eu sou médica, formada pela Faculdade de Medicina da UFMG, sou neurologista, fiz residência médica em neurologia no Hospital Resolívia Tolentino Neves e fiz especialidade, um fellow em epilepsia eletroencefalograma no Hospital das Clínicas da UFMG. Vamos falar um pouquinho sobre epilepsia, alguns conceitos e responder algumas perguntas que surgiram ao longo dessas últimas semanas. O que é epilepsia e quais as principais causas? Para falar sobre o que é epilepsia, nós vamos precisar de alguns conceitos. Um deles é, o que é uma crise epilética? Uma crise epilética, ela é uma ocorrência transitória de sinais e sintomas decorrentes de uma atividade neuronal excessiva. Eu gosto de usar a analogia que ela funciona como se fosse um curto-circuito cerebral. E como todo curto-circuito, ela acontece de forma súbita e é transitória. O que isso quer dizer? Ela tem um início súbito e um término também súbito, normalmente de curta duração, em torno de alguns segundos a no máximo poucos minutos. E esses sinais e sintomas, eles incluem fenômenos anormais, que são súbitos e transitórios, como, por exemplo, alterações da consciência, né? Muitas vezes o paciente perde a capacidade de interação com o meio ou com outras pessoas, e ela pode estar relacionada com alguns movimentos involuntários, que são percebidos pelo paciente ou pelo observador, caso esse paciente tenha perdido essa capacidade de interação com o meio durante a crise. E esses movimentos involuntários, eles podem ser motores, que são os mais facilmente identificados, mas também podem ser sensitivos ou sensoriais, como, por exemplo, uma alteração de sensibilidade, um formigamento, uma sensação de choque. Podem ser autonômicos, como sensação de náusea, sensação de dor epigástrica, né, dor próxima ao estômago, que às vezes vai ascendendo, uma dor, um mal-estar epigástrico ascendente. Eles podem ser também psíquicos, como, por exemplo, uma sensação de medo muito grande, uma sensação de déjà vu, que é uma sensação de já ter vivido aquela situação, ou uma sensação de já me vi, que é uma sensação de nunca ter vivido aquela situação, ou até crises, por exemplo, gelásticas, que são crises de riso, um riso incontrolável. E depois que a gente já entendeu um pouquinho o que é uma crise epilética, agora a gente pode passar num conceito de epilepsia. A epilepsia, ela é uma predisposição do cérebro a gerar crises epiléticas recorrentes. Ela é como se o nosso cérebro fosse mais facilmente gerador desses curtos circuitos. E como a gente faz isso como um diagnóstico, né? Como o neurologista, o médico fala assim, não, esse paciente tem epilepsia. Para fechar esse diagnóstico, são necessárias duas crises que a gente chama de não provocadas. O que é isso? São duas crises que não são consequências de uma outra alteração, como, por exemplo, de uma infecção, como um trauma no momento que caiu, bateu a cabeça e teve uma crise logo depois disso. Então, são duas crises que não tiveram uma causa aparente, que são separadas no intervalo de mais de 24 horas, porque menos de 24 horas é a mesma crise que está reentrando. Então, quando tem duas crises com mais de 24 horas de intervalo entre elas, fecha-se um diagnóstico de epilepsia, ou então uma única crise com uma chance de recorrência da segunda e terceira crise com mais de 60%. E como que a gente sabe que essa chance é maior de 60%? Quando, além da primeira crise, tem uma alteração elétrica no eletroencefalograma, ou então quando tem uma lesão estrutural no cérebro, seja na tomografia ou na ressonância. E, além disso, um outro diagnóstico de epilepsia é quando a gente está diante de uma síndrome epilética. Não é muito comum na infância, na adolescência, e que a gente vai depois explorar um pouquinho o que é uma síndrome epilética. E o que são causas de epilepsia? Bem, as causas mais comuns de epilepsia, elas são 6. Estrutural, genética, infecciosa, metabólica ou então desconhecida.
Pensando em causas estruturais, elas são relacionadas a alguma lesão cerebral. Pode ser pós um AVC, pode ser em relação a tumores ou até malformações congênitas. Genéticas são síndromes genéticas congênitas, infecciosas, por exemplo, uma meningite ou uma encefalite, ou então até como infecções gerais, por exemplo, uma sepse de foco urinário, com pneumonias, que também podem causar crises. Metabólicas, como distúrbios hidroeletrolíticos, ácido básicos, por exemplo, imunes, como encefalites imunes, como encefalite límbica, e até causas desconhecidas. Pensando agora um pouquinho quais são os tipos de epilepsia, né? Os tipos de epilepsia, eles são classificados pelo tipo da crise. E as crises, de forma geral, né, de forma mais simplificada, elas podem ser generalizadas quando elas começam atingindo os dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo. Ou então, crises focais. O início da crise, ela começa em um lugar específico do cérebro e depois ela vai se propagando para as regiões próximas e até para os dois hemisférios cerebrais. Em 2017, saiu uma nova classificação da ILAI Internacional, em que o tipo da epilepsia, o tipo da crise, ela é caracterizada pelo inicinho da crise. E que esse é um esquema simplificado de algo muito mais complexo. O início focal, que pode ser com ou sem alteração de consciência, e aí a gente classifica a epilepsia, classificando a crise, com o que ela começa. Ela começa motora, ela começa de forma sensitiva, ela começa de forma emocional, ela começa de forma como uma parada de comportamento, né, dos olhos abertos para o que você está fazendo. O início dela já é generalizado, né? É uma crise que começa generalizada, por exemplo, de ausência, ou o início até desconhecido. Então, a classificação da epilepsia, ela passa pela classificação do início da crise. Por isso que toda vez que vai ser um neurologista, sempre se pergunta o que é a primeira coisa que o paciente sente, o que é a primeira coisa que o observador, né, o acompanhante, vê que a pessoa fez, porque é essa que é a classificação da epilepsia, a classificação da crise, e é muito importante para o tratamento. E como a gente consegue identificar as crises, né? Existem alguns sintomas que são comuns. Claro, isso é muito individual. Cada paciente tem o seu sintoma, mas alguns, eles são fáceis da gente identificar, como, por exemplo, uma perda de consciência, uma parada do que está fazendo, né? Você conversando com a pessoa, de repente, ela para o que ela está fazendo inicialmente, para de olhos abertos, às vezes ela é associada a alguns movimentos automáticos, né, a gente chama de automatismos mesmos, manuais, que o paciente fica fazendo movimentação com as mãos, ou até perioral, que fica como se estivesse mastigando. A epilepsia pode estar muito relacionada a um cansaço, uma fadiga, principalmente logo depois da crise, um estado que a gente chama de pós-ictal. Pode vir relacionado com ansiedade, às vezes, muitos pacientes, quando tem crises focais, eles sentem que vão passar mal. A gente chama isso até de pródromo, ou então o inicinho da crise já. Então, ele sabe que ele está passando mal e com um sintoma, às vezes, inespecífico, e que pode ser um sintoma que gera essa ansiedade. Normalmente a crise, o paciente ele fica com o olhar fixo, olhos abertos, em sua maioria, podem ter contrações musculares ou espasmos, e às vezes até um discurso confuso. Alguns pacientes ficam fazendo repetição automática de palavras, como por exemplo, água, 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 e não quer dizer que está com sede, né? Uma repetição automática ali mesmo. Pode acontecer algumas mudanças de habilidade ou emoção sem qualquer motivo, lembrando que, como é uma atividade cerebral e é transitória e é súbita, né? Essa mudança é súbita também. Podem ter movimentos involuntários,
o olhar fica de uma forma parada e inexplicável, muitas vezes pode ter um desvio dos olhos para cima. Quando passa essa fase da crise, vem uma confusão sem uma causa, às vezes na pós-ictal é comum essa confusão, da mesma forma que é comum a sonolência, ou até irritação, agressividade no pós-crise imediata, a gente chama isso de estado pós-ictal. Durante a crise, podem ter alguns estiramentos de músculos e até uma dor de cabeça muito severa, tontura rotatória, isso tudo pode acontecer na crise. Lembrando que cada paciente tem o seu padrão de crise e que normalmente aquela crise é repetitiva e é muito, a gente chama de estereotipada para cada paciente. Toda crise normalmente começa de uma forma muito semelhante para aquele paciente. Gosto muito dessa figura, que ela demonstra o que é uma crise tônico-clônica, por exemplo, que é algo que mais assusta, que mais causa ansiedade em quem está vendo. Normalmente, ela começa com uma fase que todos os músculos ficam contraídos, a gente chama de fase tônica, depois ela passa por uma fase de movimentações súbitas, involuntárias e rítmicas, que é uma fase clônica, né? Depois que passa a fase tônica e a fase clônica, normalmente o paciente ele tem um pós-ictal mais prostrado, mais atônico, que é a fase do esgotamento colocado na figura. E existem crises que podem ter movimentações assimétricas, que não por isso deixam de ser crises. Isso é muito comum, por exemplo, existem até uma postura do esgrimista em que um dos braços ele se contrai e fica mais próximo do corpo, numa fase tônica e de contração, e o outro braço, né, do outro lado, ele também numa fase tônica, mas uma tônica de extensão. Então, ele fica uma postura assimétrica, da mesma forma, as pernas podem ficar numa postura assimétrica, uma contraída, né, flexionada, e a outra esticada. Também, isso é uma postura muito comum de fase tônica. Se a gente está diante de uma crise convulsiva, o que fazer durante uma crise de convulsão? O Ministério da Saúde coloca para a gente algumas orientações muito simples de serem seguidas, disponibilizadas até no site do Ministério da Saúde, que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Primeira coisa é a gente tentar manter a calma, né? Se desesperar, a gente não consegue ajudar ninguém. Diante de um paciente que está em início de crise ou você está vendo que ele está passando mal, a primeira coisa é evitar com que ele tenha uma queda no chão. Uma das principais causas de machucado, de trauma, é essa queda durante o início da crise. Né? Então, a gente tenta colocar o paciente deitado de costas, pode ser no chão mesmo, mas num lugar mais confortável, e proteger principalmente a cabeça em alguma coisa macia. Se tiver um travesseiro, coloca a cabeça no travesseiro, se tiver uma mochila, uma roupa, alguma coisa, a cabeça num lugar macio. Tá? O ideal é deixar o paciente de barriga para cima, mas a cabeça virada de lado, para que não engasgue com a saliva. Uma manifestação clínica muito comum durante a crise é o paciente ter um aumento de saliva, uma hipersalivação, né? Uma cialorreia, que chama. Então, para que ele não se engasgue com essa saliva excessiva, virar a cabeça de lado, protegendo ela, é o ideal. Tão importante quanto a gente saber o que fazer, é a gente saber também o que não fazer, né? E o que não fazer? Não segure o paciente, não impeça a movimentação. Isso vai fazer com que você se machuque, que você machuque a pessoa, porque os movimentos são involuntários e a força pode ser excessiva de uma forma que ninguém consegue controlar, e não vai conseguir controlar mesmo.
Então, o ideal é tirar os objetos próximos do paciente para que ele não se machuque, afaste as coisas próximas a ele para que ele não se bata, não bate em objetos, principalmente se tiver alguns objetos que podem dar pérfuro cortantes, né? Então, a gente afasta os objetos de próximo do paciente. Se precisar, a gente afrouxa a roupa do indivíduo, né? Afrouxa a calça, afrouxa a blusa, para que não se enrole, não se machuque ainda mais durante as crises. Se for possível, a gente segura, elevando o queixo para ajudar a respirar. Se ficar com medo, não souber fazer isso, não tem problema, só mantenha a cabeça de forma lateral. Mas se tiver um pouco mais dessa habilidade, a gente segura o queixo, colocando ele mais para frente, para que ajude a pessoa a respirar. Não colocar jamais objeto na boca, não segurar a língua para que a língua não enrole, não façam isso, porque isso vai fazer com que a pessoa às vezes morda, podendo cortar a boca, podendo engasgar com esses objetos, podendo cortar a mão de quem estiver segurando. Então, não façam isso. Não tentem segurar nem a boca, nem a língua. Lembrem-se, cabeça virada de lado para que a saliva escorra em vez da pessoa engasgar e só na boca. Não coloquem nada na boca, porque isso pode ser muito pior caso a pessoa aspire e fique sem respirar por causa desse objeto dentro da boca. Não dê tapa, não jogue água, não dê água para a pessoa, mesmo que a crise comece com palavras inapropriadas e automáticas, mesmo que essa palavra seja água, 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 lembrando que isso é um automatismo vocal, isso não quer dizer que a pessoa está com sede. Você dar água para ela, nesse momento ela vai engasgar, porque ela não tem consciência da deglutição eficaz dessa água. Então, cuidado, não forneça nem água, não jogue água, não dê nada para ela inalar nesse momento. Fique acompanhando o paciente até que ele restabeleça de forma completa a consciência. Lembrando que quando a fase motora passa, às vezes ela vem naquele estado pós-ictal, que a gente comentou, que pode ser com sonolência, pode ser com irritabilidade, agitação, agressividade. Então, acompanhe até que ela se restabeleça de forma completa, de volte ao normal de consciência, que volte ao estado basal da pessoa, que você consiga ter essa interação adequada. E se essa convulsão durar mais de 5 minutos, não espere a melhora espontânea. Procure orientação, atendimento, pronto-socorro, procure acionar o SAMU. A gente viu em conceito anterior que a crise ela é transitória e normalmente de curta duração. A imensa maioria das crises elas cessam sozinha, da mesma forma que começam sozinha, em torno de segundos até poucos minutos. Mas se isso durar mais de 5 minutos, e é sim ideal que a gente conte, então mantenha a calma e faça a contagem do tempo de duração dessa crise, e mais de 5 minutos ela provavelmente não vai parar sozinha. Então procure ajuda especializada, né? Ajuda de equipe de saúde. E quando passar a crise, mantenha o paciente em repouso até que ele se estabeleça completamente, até que ele volte ao seu estado basal. Eu gosto muito desse mnemônico do calma, né? O que é o calma na crise convulsiva? Primeiro, para a gente ficar calmo mesmo, para poder ajudar. O C de coloque a pessoa com a cabeça de lado, se possível, proteja a cabeça, né? Apoie a cabeça, né? Que é o A do apoie a cabeça da pessoa, protegendo ela em algo mais macio, mochila, jaqueta, travesseiro, blusa, né? Para que ela não fique batendo a cabeça. No C ainda lembrar de não segurar os braços e as pernas, né? Isso é muito importante. O L do calma, de localize objetos que possam machucar a pessoa e tirem de próximo dela, como óculos, afrouxar as roupas, se tiver algum objeto que possa cortar, por exemplo, às vezes
caneta no bolso que possa machucar. Então, localize objetos e afaste das pessoas. O M de monitorize o tempo da crise. Crises com mais de 5 minutos, ligue para o SAMU 192. E o A de acompanhe a pessoa até ela acordar, até ela voltar ao seu estado basal de consciência, né? E sempre que possível, procure um serviço de saúde especializado após a crise, ou se for a primeira crise da vida, sempre importante levar a pessoa a um pronto atendimento. Agora, falando um pouquinho de quais são os principais medicamentos para a epilepsia. De forma só didática, visual, coloquei a lista de inúmeros medicamentos que são aprovados no Brasil para tratamento da epilepsia, né? São vários, são vários. Como que a gente escolhe um medicamento para tratamento, tá? Primeiro, a gente escolhe pelo tipo de crise, pelo tipo de epilepsia. Por isso é tão importante para o familiar e para o paciente explicar para o seu médico o que acontece em cada crise. As crises não são iguais. As crises são dependendo de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu tipo de crise. Então, uma crise não é uma crise de uma pessoa A não é igual a uma crise de uma pessoa B. Então, falar só é convulsão. Tá, mas qual é o seu padrão de crise? Porque isso faz muita diferença para qual é o tratamento mais adequado para cada pessoa, né? Existem tratamentos mais adequados para crises que começam focais, existem tratamentos mais adequados para crises que já começam de forma generalizada, existem tratamentos que são diferentes para as crises que são de ausência, existem tratamentos diferentes para cada tipo de crise, para cada pessoa. E, além disso, a gente escolhe por mecanismo de ação de cada medicamento. Existem medicamentos que têm um grupo de mecanismos de ação semelhantes, eu gosto muito de usar para os pacientes e acompanhantes entenderem, que são medicamentos primos, e como eles funcionam com o mesmo mecanismo de ação. O ideal para a gente fazer um bom tratamento, um tratamento adequado, é levar em consideração quem é a pessoa, então vem a faixa etária, né, qual tipo de crise que ela tem, a crise começam focais, começam focal motora, não, começa focal sensitiva, ou então já começa generalizada, qual é o tipo da crise e qual é o mecanismo de ação de cada medicamento. Toda vez que a gente vai associar medicamentos, o ideal, por exemplo, é que sejam mecanismos de ações diferentes, para que uma medicação seja complementar à outra, e não para que uma faça competição de mecanismos de ação com a outra. Então, tratamentos medicamentosos existem inúmeros. Qual é o mais adequado? Depende de cada paciente. Da mesma forma, eu levo em consideração os efeitos colaterais que aquele paciente possa apresentar para aquela medicação. Então, o efeito colateral que ele está apresentando é algo realmente daquele medicamento? É algo que eu esperaria dessa medicação? É algo que é intolerável? Ou não? Não é um efeito colateral esperado desse medicamento, não é em forma intolerável. E outra pergunta que sempre surge de dúvida em relação à questão de medicação é: qual é a dose máxima da medicação? Dose máxima de uma medicação para crises epiléticas é uma dose máxima tolerada a cada paciente. Então, ela é individual, o tratamento é individual, as pessoas são específicas, são únicas, cada um tem a sua forma de reação a cada medicamento, cada um tem sua forma de reação a cada crise, né, a cada tipo de crise. Então, até a dose, ela é individualizada. Qual é a dose que eu, Verônica, tolero para aquele medicamento X? Ela pode ser diferente da dose tolerada por outra pessoa. Então, cada um tem o seu tratamento. E algumas
Cuidados em relação a tomar os medicamentos. O que são os cuidados que eu preciso ter em relação às medicações? Aí entram vários. Um deles é lembrar que as medicações para crises epiléticas, eles não têm efeito imediato, como, por exemplo, quando a gente está com dor e vai lá e toma uma medicação para a dor. A crise epilética ela não funciona dessa forma. Então, a medicação não é tomada só na ocasião da crise. A medicação ela tem que ser tomada diariamente para que as crises ou não ocorram, que é o ideal, o nosso objetivo maior de tratamento, ou então que elas ocorram menos do que antes, né? A gente diminui a quantidade de crise ou até a intensidade da crise. Se antes era uma crise prolongada, que ela evoluía para cair no chão, se debater, machucar, passou a ser uma crise que é só focal, sem ter queda, sem ter alteração de consciência, já é um início de resposta ao tratamento, já é um início esperado de sucesso, né? Outra dica importante. O tratamento, normalmente, ele é longo, dura anos. Então, para o paciente, é importante ter persistência, ter confiança que o tratamento vai dar certo, ter confiança na sua equipe de acompanhamento, né, na sua equipe médica que está fazendo esse acompanhamento, para que tenha essa persistência de tratamento, para a gente ter um bom controle de crises, né? Outra dica importante é que o medicamento, ele normalmente depende muito de cada medicamento tem a sua forma de tomar. A gente chama isso de posologia. Existem medicações que ela dura no corpo 24 horas, então pode ser tomado uma vez por dia. Mas existem medicações que não duram no corpo 24 horas, que tem que ser tomada de 12 em 12 horas, algumas de 8 em 8 horas. Então, cada princípio ativo de cada medicação, ela tem uma posologia diferente. Então, cada medicação tem o seu horário de tomar de forma diferente, dependendo muito da prescrição isso aí do seu médico. Ideal para a gente ter um sucesso de tratamento é a gente ter consultas médicas periódicas, né? A cada 2 ou 3 meses para ajustar as medicações, para avaliar a resposta desse tratamento, para avaliar a necessidade de troca ou auxílio de outras medicações. E se eu esquecer de tomar o remédio, o que eu faço com isso? Se eu esquecer de tomar o remédio, se isso for em torno de 1 a 2 horas do horário indicado da medicação, eu posso tomar a medicação mesmo assim. Agora, se eu esquecer durante 12 horas, eu vou tomar a dose dobrada quando eu lembrar? Não, não faça isso. Se esquecer com mais de 6, 8 horas e estiver chegando próximo do próximo horário, esquece a dose que esqueceu e tome normal a próxima dose, tá? Importantíssimo para um sucesso de tratamento medicamentoso. Não faça ajuste de remédios, de dose ou horários por conta própria. Não se automedique, não troque a sua medicação. Se não está dando certo ou se está tendo efeito colateral, procure o seu médico para que essa alteração seja feita. Evite ou tome cuidado com o uso de bebidas alcoólicas, porque o álcool pode facilitar a ocorrência de crise, tá? Uma outra dica muito importante: dormir de forma adequada. A privação de sono é um dos principais gatilhos de crise convulsiva, tá? Da mesma forma, fazer as refeições em horários regulares, jejum prolongado também pode ser associado a um gatilho de descompensação de crise, né? E da mesma forma que as crises são individuais, os fatores predisponentes de crise também são. Então, é ideal que eu descubra qual é o meu gatilho de crise. Se é correr no sol pode facilitar a minha crise, se é ficar com um jejum prolongado pode facilitar a minha crise, se é ficar preocupada de forma excessiva com alguma prova do dia seguinte ou da semana seguinte. Então, é ideal que eu me conheça para qual é o gatilho que eu tenho da minha crise. E anote isso e conte para o médico.
tá? Isso facilita muito no tratamento. Uma outra dica muito importante é anote as suas dúvidas sobre epilepsia, as suas dúvidas sobre tratamento e converse com o seu médico, com o médico, com a equipe que te acompanha sobre essas dúvidas, esclareça todas as suas dúvidas necessárias. E caso apresente algum problema com a medicação, converse com o seu médico sobre efeitos colaterais que está tendo, sobre possíveis reações, se são ou não relacionadas à medicação, sobre combinações, sobre momentos de vida, se você é mulher e quer engravidar, converse com o seu médico, porque existem medicações que podem ou não ser usadas durante a gestação, que são seguras ou não seguras durante a gestação. Então, na dúvida, esclareça essas dúvidas com o seu médico. Uma outra pergunta que surgiu é: seria possível ou existe uma única medicação que possa resolver o problema do meu filho? Cerca de 70% das pessoas com epilepsia conseguem ficar sem crises, com medicações. Pode ser um medicamento ou vários medicamentos, tá? E em torno de 30% dos pacientes, infelizmente, as medicações não são suficientes. E porque mesmo utilizando medicação de forma correta, as crises não cessam. E é possível cessar a crise de forma completamente? Aí a gente precisa de entrar em alguns outros conceitos. Um deles é o que é uma epilepsia resolvida, né? Para ficar livre de crise. Epilepsia resolvida, ela pode ser aquelas que são relacionadas à idade, por exemplo, epilepsias próprias da infância, e que quando você passa dessa faixa etária, a pessoa normalmente fica livre de crise. Então, existem síndromes epiléticas, idade relacionada, que são na infância, por exemplo, e quando chega na adolescência ou fase adulta, elas desaparecem. Um dos conceitos da epilepsia resolvida. E outro conceito da epilepsia resolvida é quando o paciente consegue ficar sem crise há mais de 10 anos e há pelo menos 5 anos sem tratamento de medicações anticrise. Então, é possível, sim, ficar longe de crise com epilepsias resolvidas, né? Mas, da mesma forma, existem epilepsias que são refratárias ou fármaco-resistentes. E o que é isso? É quando, mesmo com a medicação adequada e sendo 2 tentativas de tratamentos diferentes, por exemplo, comecei uma medicação A, cheguei ela numa dose otimizada, precisei de entrar com uma medicação B, também numa dose otimizada, e mesmo assim não tenho um bom controle de crise, tá? Então, epilepsias refratárias também não ocorrem. Então, para isso, é necessário ter uma escolha apropriada, por isso é tão importante a gente saber qual é o tipo de epilepsia que está tratando. Então, parte muito do início de qual é o início da crise de cada paciente, lembrando que cada um tem um tipo de crise diferente. Uma escolha adequada do tratamento, que seja bem tolerada, que seja adequada para aquele tipo de crise, e que pode ser em o que a gente chama de monoterapia, que é uma medicação apenas, ou até em combinações, né? Mais de um tipo de medicação diferente. E para as epilepsias que são refratárias à medicação, existem outras alternativas de tratamento, como, por exemplo, estimulação nervosa com VNS ou DBS. Existem cirurgias de epilepsia cada vez mais sendo apuradas, afinadas em relação a serem mais específicas para cada pessoa, se caso ela tenha essa indicação de cirurgia. Existem dietas, por exemplo, dieta cetogênica, que é muito bem comprovada no tratamento da epilepsia, e o mais importante de tudo, o tratamento e essa avaliação é individual. Então,
o ideal é converse com o seu médico, converse com o médico especialista que está te acompanhando e esclareça as dúvidas em relação à possibilidade de tratamento, a formas de posso ficar sem crise, a perspectiva de ficar sem crise. Lembrando que sucesso de tratamento, muitas vezes, para cada paciente, não é ficar completamente zerado de crise, porque se for uma epilepsia refratária dessas farmacoresistentes, algumas delas a gente não vai conseguir zerar a crise, mas se conseguir reduzir as crises que caem, batem a cabeça, que machucam, para a equipe assistente, isso já é um sucesso absurdo de tratamento. Óbvio que vamos sempre procurar deixar com o mínimo de crise possível. E o ideal, né, o sonho de todo neurologista que trabalha com epilepsia é deixar seu paciente sem crise nenhuma. Mas muitas vezes, quando isso não for possível, se conseguir reduzir aquelas crises que têm uma alta morbidade, que é essa de cair, bater a cabeça, de se machucar, isso já é um sucesso de tratamento muito grande. E além de epilepsias refratárias, a gente precisa pensar que existem síndromes epiléticas. O que são síndromes epiléticas? Elas são conjuntos de características clínicas, características eletrográficas do eletroencefalograma, de imagem, genéticas, e que são geralmente idade relacionada, tem fatores desencadeantes de crise, tem uma variação do sono, ciclo e vigília, nessa variação circadiana muito grande, e que ela tenha estabelecido ou desenhado até um prognóstico desse acompanhamento. Algumas dessas síndromes, elas são relacionadas a alterações de aprendizado, elas podem estar relacionadas a piora de aprendizado, né, do paciente, podem começar na infância e evoluir até a fase adulta com uma mesma síndrome, ou então ela pode ser idade relacionada, né, se começar na infância e desaparecer depois que passa da idade para aquela síndrome específica. Por isso é importante um acompanhamento individual e um acompanhamento especializado. Só para ilustrar a quantidade de síndromes que existem relacionadas à idade, tanto neonatal, quanto da lactância, né, daquele período de até 2 anos, quanto da infância, da fase adulta, algumas outras características. Existem uma infinidade de síndromes epiléticas, por isso é até muito difícil fechar um diagnóstico numa primeira consulta, porque cada síndrome tem uma especificidade dessa síndrome. E cada paciente tem o seu tipo de crise. Então, e às vezes tem mais de um tipo de crise em cada paciente. Então, até algumas síndromes passam por isso, de ter mais de um tipo de crise. Isso é importante ter um acompanhamento longitudinal com aquele médico ou com aquela equipe de saúde com quem se acompanha. E agora, o que é uma dica para manter uma rotina e realizar as atividades diárias com as crianças? Individualize sempre, né? Avaliar quais são os gatilhos das crises. Cada paciente tem o seu tipo de crise. Cada síndrome epilética é uma síndrome distinta da outra. São formas diferentes de apresentação das crises, idades diferentes de crise. Então, nunca compare o seu filho que tem uma epilepsia com diagnóstico X, com o filho da vizinha que tem epilepsia de um diagnóstico Y, né? Eles são síndromes distintas, crianças distintas e formas de apresentação distintas. Então, o tratamento e o cuidado, ele é individualizado, né? E para um paciente com epilepsia, a gente precisa ter algumas orientações muito importantes. Uma delas é evitar atividade com água, com fogo e com altura, principalmente sem supervisão, tá? Manter durante a atividade física, uma hidratação adequada, para que a desidratação não seja um novo gatilho de crise, né?
parar a atividade em caso de crise, mesmo que seja crise que é o início da crise focal, ou às vezes só aquele pródromo da crise, aquele mal-estar, aquela tontura, que sabe que vai dar crise. Então, para a atividade, você está no meio de uma atividade, por exemplo, de uma caminhada num parque, uma caminhada numa praia, um final de semana que fez uma atividade ao ar livre. Pare essa atividade, pare a brincadeira no momento que tem essa ameaça da crise, ou o início da crise, né? Lembrando daquele mnemônico da calma, mantenha a calma para se auxiliar a pessoa com crise, e sempre mantenha a sua atividade física e uma atividade prazerosa, atividade lúdica que te dê prazer. Não deixe de fazer atividades prazerosas pelo medo de ter crise, né? Lembrando de ter cuidados não é ser privado de ter esses prazeres, isso não é ter cuidado. E o mais importante de tudo, tenha informação. Converse com seu médico, esclareça as dúvidas, busque as informações e apoios em páginas de internet, em grupos confiáveis, e trouxe aqui até algumas sugestões que eu gosto bastante. Um deles, existe uma revistinha que é linda, que é informativa, que é importante para crianças, da Turma da Mônica, sobre crise epilética, ela chama até O que está acontecendo, tá? E fontes seguras de informação que para se buscar, existe a Liga Brasileira de Epilepsia, que dá muito conteúdo para cuidadores, para o próprio paciente, tá? Tanto no próprio site da Liga Brasileira de Epilepsia, quanto no Instagram deles, quanto existe podcast nesses buscadores de música, tá? A Associação Brasileira de Epilepsia também tem muito conteúdo no site deles, e informação é necessária para auxílio, para ajuda. Então,